Olá, queridos alunos do sexto ano. Retornando, viemos agora então para a nossa segunda aula, né? Estávamos falando sobre a escola da vila e retornamos então para fazer aquela interpretação. Temos que lembrar que nós estamos pela TV aberta, você pode buscar que você vai encontrar as aulas do estado lá. Estamos também pela internet e estamos também pelo aplicativo Aula Paraná. Então, nós temos 3 formas de encontrar essas aulas aí na internet, né? Então, vamos para a nossa primeira, para o nosso primeiro slide. A língua portuguesa, sexto ano, aula 2, a professora Gláucia, tá? Vamos lá. Nosso livrinho, você pega lá na página 72, 73, que a gente encontra, então, o texto. O conteúdo da nossa aula, localizar informações explícitas. Explícitas são aquelas informações que estão muito evidentes no texto. A gente olha o texto, a gente já encontra aquela informação, é muito rápido. Inferir informação implícita. Inferir significa o quê, professora? Essa palavra é uma palavra bem interessante, porque ela fala para a gente que todo o conhecimento que eu tenho ao longo da minha vida acadêmica, social, familiar, não importa, todo o conhecimento que eu adquiro ao longo da minha vida, ele vai ser necessário para entender alguma coisa ali na frente. Então, inferir significa eu leio alguma coisa, ativo um conhecimento que eu tenho de um outro momento e consigo dar sentido para aquilo, né? Inferir o sentido de palavra ou expressão. Às vezes, quando nós vamos ler um texto, a gente não sabe o significado daquela palavra. Mas a nossa condição de inteligentes faz com que a gente possa dar sentido para aquela palavra, mesmo que a gente não saiba o significado exato dela. Então, nós vamos ler aquilo e vamos, pelo contexto, por tudo que eu estou lendo, por tudo que eu conheço, dar sentido para aquilo. E estabelecer relação entre as partes do texto. Relação pronominal. Isso também é uma coisa bem simples, porque nós não podemos, quando vamos escrever um texto, ficar repetindo muitas vezes a mesma palavra. Repete, 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 repete. Claro, se eu tenho, né, um propósito para isso, é diferente. Mas em textos onde eu quero passar uma mensagem de qualquer natureza, eu não posso ficar repetindo a palavra. Eu vou ter que usar algumas estratégias aí para poder passar o meu conteúdo. A nossa unidade é ser e conviver, nós já falamos, né, na outra aula, na aula passada, que nós somos aquilo que as nossas atitudes mostram para os outros, né? Então, imagine lá, eu tenho a hora do intervalo. Sempre meus colegas levam lanche para a escola e eu sempre peço um lanchinho, um pedacinho para mim, um pedacinho, tá. Quando eu levo o lanche para a escola, eu saio e me escondo e vou comer sozinho. Isso demonstra quem eu sou, é uma atitude que eu tenho. Agora, quando eu tenho meu lanche, ofereço para as pessoas por educação, isso também, claro, mostra quem eu sou. Em nossa casa, a mesma coisa, né? Fico dizendo, por exemplo, às vezes, minha mãe gosta mais do meu irmãozinho, da minha irmãzinha do que de mim. Você gosta mais dele, vai pedir para ele. Isso demonstra quem nós somos, né? Então, as nossas atitudes vão dizer quem somos. E como que nós convivemos? Conviver significa viver com o outro, estar com o outro, respeitar o limite do outro, respeitar o que o outro gosta, né? É disso que a nossa unidade está falando. Relembrando, então, a escola da vila. Tá errado aqui, gente, não é da vida, não, é da vila, tá? A escola da vila, texto, eu vou ler para vocês, a gente leu na outra aula, a gente vai fazer uma retomada desse texto aí, então. Para quem já tivesse visto o mundo, a vila do Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre.
Mas para mim, que tinha vindo da pequeninice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. As 4 ou 5 ruas, com a maioria de casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos, as casas comerciais sempre cheias de mercadorias e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de 10 figuras, as procissões, de raro em raro, eram novidades que me deixavam maravilhado. A igreja acanhadinha e velha, onde os morcegos voejavam, tinha aos meus olhos um esplendor estonteante. A casa da Câmara, acaçapada e pesadona, com um vasto salão onde, às vezes, se realizavam festas, parecia-me um palácio. O que mais me encantou foi a escola. Quando chegamos à vila, já haviam acabado as férias. Durante os 15 dias em que fiquei em casa, curando-se das febres, eu via da janela as crianças passarem em grandes bandos, a hora em que terminavam as aulas. A vontade de ficar bom para misturar-me com aquela meninada alegre apressou a minha cura. A escola funcionava num velho casarão de vastas salas, que devia ter mais de meio século. Quando lá entrei, no primeiro dia, levado pela mão de meu pai, senti no peito o coração bater jubilosamente. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com o carinho com que se recebe um filho. Os meninos e as meninas que me viram chegar olharam-se risonhamente, como se já houvessem brincado comigo. Eu, que tinha um duro rigor da escola do povoado, de alunos tristes e de professor carrancudo, tive um imenso consolo. A escola da vila era diferente da escolinha da povoação, como o dia o é da noite. Dona Janoca tinha vindo da capital, onde aprendera a ensinar crianças. Era uma senhora de 35 anos, cheia de corpo, simpática, dessas simpatias que nos invadem o coração sem pedir licença. Havia nas suas maneiras suaves um quê de tanta ternura que nós, às vezes, a julgávamos nossa mãe. A sua voz era doce, dessas vozes que nunca se alteram e que mais doces se tornam quando fazem alguma censura. Mostrava sem querer um grande entusiasmo pela profissão de educadora. Ensinava meninos porque isso constituía o prazer da sua vida. Se um aluno adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Vivia arranjando livros, papel e lápis nas casas comerciais para os meninos paupérrimos. Se um pai se recusava a mandar o filho à escola, corria a convencê-lo de que o pequeno nada seria na vida se não tivesse instrução. Quando chegou da capital para dirigir o grupo escolar da vila, o prédio em que as aulas funcionavam estavam em ruínas e o mobiliário, de tão velho e maltratado, já não servia para nada. Era preciso dar àquilo um jeito de coisa decente, mas não havia vintém, não havia dinheiro. Ela trazia como auxiliares as suas irmãs Rosinha e Neném, ambas moças. E as três deixavam o povo surpreendido. Saíram de casa em casa e pediram auxílio para as obras. Fizeram rifas, organizaram festas, leilões, bazares de sorte, tudo enfim que pudesse render dinheiro. E a vila, cochilona e desacostumada a novidades, viu, com pasmo, Dona Janoca e as irmãs de broche e pincel nas mãos, caiando e pintando paredes. E a velha casa, de mais de meio século, ressuscitou maravilhosamente, como os palácios surgem nos contos de fadas. Os salões, amplos e claros, abriam-se de um lado e de outro do vasto corredor, com filas de carteiras escolares, vasos de plantas aqui e ali, e jarras de flores sobre as mesas. As paredes, por si sós, faziam as delícias da pequenada. De alto a baixo, uma infinidade de quadros, bandeiras, mapas, fotografias, figuras recortadas de revistas, retratos de grandes homens,
coleções de insetos, vistas de cidades, cantos e cantinhos do Brasil e do mundo. E tudo aquilo me encantava de tal maneira que eu, às vezes, deixava de brincar todo o tempo do recreio para ficar revendo paisagem por paisagem, mapa por mapa, figurinha por figurinha. O nosso texto, então, a escola da vila. Vamos agora entender um pouquinho desse texto, né? Quando nós vamos fazer nossa aula hoje, vai ser de interpretação. E para interpretar um texto, a gente tem que descobrir o máximo que pudermos lá das informações do texto. Então, por exemplo, eu acho que... Não. Vai no texto e veja. O texto diz isso é interpretação. Você achar, discordar é outro nível de compreensão do texto. Interpretação é buscar lá as informações que o texto traz. Primeiro, ser e conviver. Narrador-personagem. Por que é um narrador-personagem? Porque nós temos dois tipos de narrador. Ou o narrador observador, que é aquele que vê uma história, sabe de uma história, ouve uma história e conta, onde ele não participa, e uma história em que ele participa. Quando ele participa da história, nós dizemos que a narração está em primeira pessoa. Por quê? Porque a primeira pessoa do discurso é eu, a primeira pessoa do discurso no singular sou eu e no plural é o nós. Então, participamos da história, primeira pessoa. Não participamos da história, terceira pessoa, certo? Primeira pessoa para quando participamos, terceira pessoa para quando não participamos, que daí é ele, uma terceira pessoa. O nosso personagem, você conseguiu descobrir o nome do nosso personagem? Dá uma voltada no texto para ver se você consegue encontrar. Não tem nome, nosso personagem não tem nome. O que acontece na sequência? O garoto fica doente, precisa mudar de onde morava e, por consequência, de escola. Ele sai do povoado e vai para a vila. A vila é pequena, mas para ele que vivia num lugar menor ainda, aquilo tudo parecia imenso. Aí ele vai à escola e é recebido afetivamente por Dona Janoca e sorrisos acolhedores dos meninos e das meninas. Olha que situação, olha que legal essa parte do texto, né? O garoto chega numa escola nova e os coleguinhas que ele nem conhecia olham para ele e sorriem, dizendo: vem para a nossa escola, vem participar conosco. Será que quando chega um aluno novo na minha escola, eu tenho essa atitude? Lembra que nosso tema é ser e conviver? Eu tenho essa atitude de acolhimento? Enfim, continuando. A escola, relembrando o nosso texto, né? A escola era um espaço amplo, mais velho, né? Mais velho e pouco abandonado. E fala lá para nós que a escola tinha mais de meio século. Quanto que é um século? 100 anos. Mais de meio, quanto que é meio século? 50 anos. Então, mais de meio devia ter um pouco mais de 50 anos. Dona Janoca e suas irmãs pediram ajuda à comunidade e reformaram o espaço que ficou sendo a escola da vila. Olha que legal. Chegou uma líder, a líder viu aquilo, viu que aquele espaço velho tinha um potencial bom para a educação, para que ali pudesse ser um espaço de ensinar. E ela disse: então, eu não tenho dinheiro para fazer essa arrumação toda, mas ela vai e pede ajuda, então, para as pessoas daquela comunidade. Muito bem. Dona Janoca adorava dar aulas e incentivava com conselhos e fornecimento de materiais todas as crianças a estudar. Dona Janoca vai e diz o seguinte para as pessoas: eu preciso de ajuda, vamos voltar para a escola, o que você precisa? Você precisa de material, você precisa de lápis, você precisa de caneta, do que é que você precisa para que a gente possa dar continuidade aos seus estudos. Na sequência, o que
tinha então lá nessa escola, tinha então lá nesse espaço que ela organizou. Vamos arrumar aqui, né? Deixar essa câmera bem posicionada. Isso, né? Aqui. Havia plantas para enfeitar a escola. Vejam que nós encontramos por aí? Há pessoas que adoram plantas, que cuidam das plantas, que regam as plantas, que não maltratam as plantas. Há pessoas que têm prazer em ver uma planta bonita, chegar lá e quebrar essa planta. A professora Janoca, ela gostava de planta e a planta foi para enfeitar aquele espaço. Olha como fica bonito um espaço bem enfeitado com plantas. Nas paredes das salas de aula havia mapas, imagens, fotografias, retratos de grandes homens, coleção de insetos, bandeiras, etc. O narrador personagem, às vezes, ele deixava de participar do recreio. Ele não ia para o intervalo para ficar vendo tudo que as paredes podiam contar, tudo que as paredes podiam ensinar. Vejam o que ele diz. As paredes faziam, né, as delícias da pequenada, da criançada, porque as paredes ensinavam. Olha que estranho, né? Como quem ensina? É o ser humano? Não é só o ser humano que ensina? Sim, mas aí nós temos uma figura de linguagem que lá na frente nós vamos ver, lá na aula 4, nós vamos ver a linguagem figurada e a gente vai ver que foi dado para a parede uma atribuição humana. Portanto, nós vamos ter uma prosopopeia, a linguagem rica, né, da literatura. Vamos ficar por dentro desse texto atividades de leitura. Agora você vai trabalhar um pouquinho, né? Responder no seu caderno. Pega seu caderno, tá? Vamos dar um tempinho aí para você. Dá uma olhadinha se o seu lápis está apontado, porque nós precisamos estar com o nosso lápis, com o nosso materialzinho prontinho, né? Vamos lá. Pegou seu caderno, caderninho de língua portuguesa, para a gente poder trabalhar. Nós vamos trabalhar muito no caderno, então você deixa o seu caderno sempre prontinho, a hora que vier para assistir a aula, para fazer o exercício. Pronto? Lápis, borracha, caderno na mão. Primeiro, vamos lá. O Cazuza, né, foi colocado aqui porque como o nosso narrador, ele é personagem, até podemos supor que seja Cazuza, mas a gente não vai atribuir isso como nós vamos trabalhar ainda com o narrador em primeira pessoa, sem o nome, né? O que mais impressionava o nosso narrador na vila de Coroatá? Vamos lá. Quando ele chegou na vila, na verdade, tudo para ele era um deslumbramento, não era? Isso. Então, nós temos a alternativa A, a alternativa B, C e D. Dá uma pensada, vê o exercício e me responde. Vamos ver. O que mais impressionava o nosso narrador, personagem, na vila de Coroatá? Você respondeu a A, a B, a C ou a D? E agora? Vamos lá. O que mais impressionava o nosso narrador na vila de Coroatá era a escola. Ele achava, as casas o impressionava também, as missas aos domingos, as raras procissões, as pessoas, tudo o impressionava. Mas a escola ele ficou maravilhado. No 5º parágrafo do texto, nós temos lá, o que mais me encantou foi a escola. Então veja, a interpretação, a gente tem que buscar a resposta lá no texto. Ah, mas eu acho que... Nós não podemos achar nada, nós temos que comprovar com as palavras do texto. Vamos lá para o segundo exercício, caderno na mão, tá? Eu vou dar mais um tempinho para você. Como se justifica a oposição dia-noite presente no texto? Quando a gente usa
essa oposição dia-noite, quente, frio, claro, escuro, né? Nós vamos ter dentro dessa oposição uma outra figura de linguagem que nós não vamos trabalhar nessa quarta aula, na próxima aula, que nós vamos chamar de antítese. Oposição também faz parte da estética de quando a gente vai produzir um texto, né? Como se justifica isso? Na letra A nós temos dia se relaciona à nova escola e noite à escola antiga. Letra B, dia se relaciona à escola antiga e noite à escola nova. Dia se refere ao dia mesmo e à noite mesmo, ou não há relação de oposição entre dia e noite no texto? Na letra A, eu queria que você desse uma olhadinha lá, que nós deixamos uma palavra sem acento. Por que será que a gente deixou? Porque sempre que nós vamos trabalhar, nós temos que ir chamando atenção para as outras coisas. Dia se relacionava à nova escola. Esse A vai o quê? Qual acentinho? O grave, né? O grave. Na letra B também, né? Ali, dia se relacionava à nova escola e à noite à escola antiga. Então, nós temos uma crase no A nova, diante de A nova e diante de A escola antiga. A letra B, dia se relaciona à escola antiga e noite à escola nova, tá? Também temos a crasezinha ali. Vou deixar você pensar por um momento e a gente já retoma então. Vamos deixar aqui 2 minutinhos para você fazer a sua organização mental e achar a resposta dessa questão. Vamos retornando então. Vamos ver se passaram 2 minutinhos. Na verdade, 1, né? Passou 1 minutinho só. O que você respondeu dessa questão? O dia, noite, oposição dia-noite, presente no texto significa o quê? Vamos ver a resposta? A alternativa A é a resposta correta. Então, qual é a A? Dia se relaciona à nova escola e noite se relaciona à escola antiga. Por quê? Porque é possível inferir, lembra que eu falei o significado da palavra inferir para vocês? Eu tenho um conhecimento antigo das minhas relações de amizade, das minhas relações na escola, né, ou seja, acadêmicas, minhas relações familiares, toda a minha vivência me traz conhecimento, tudo. E essa palavra inferir significa trazer conhecimento antigo para que eu possa compreender esse momento agora. A palavra inferir pelo texto, que o narrador relaciona a palavra dia à escola nova, cujos alunos e diretora o receberam de modo afetivo e carinhoso. Quanto à palavra noite, deduz-se pelo texto que se refere à escola antiga, localizada no povoado de onde ele vinha. Lá os alunos eram tristes e o professor carrancudo. Lembra na aula passada que nós fizemos uma crítica para essa passagem do texto? Né? Temos que ficar bastante atentos. Alunos tristes. Por que eles eram tristes? Só porque o professor era carrancudo? Ou eram tristes porque as condições de vida que eles tinham não davam muita perspectiva de vida? O professor carrancudo era porque o professor era uma pessoa má?
de mal com a vida? Ou era porque o profissional não tinha as condições de trabalho que ele precisava para fazer uma boa aula, para estudar, para comprar livros, para poder ler mais, né? Então, tudo isso nós temos que ficar atentos. Mas, nós estamos no momento de interpretação agora. Então, esta análise, ela é uma análise futura. É uma análise para a minha condição do leitor. Eu tenho condição de inferir tudo isso também, né, no texto. Temos que ficar atento a isso. Exercício número 3. Dá uma olhada lá. Seu lápis, sua borracha, né? Seu caderninho tem que estar aí. 3. A casa da Câmara, acaçapada e pesadona. O termo em destaque significa. Muito bem, quero só chamar a atenção de vocês, primeiro, para a gente entender o que é casa da Câmara. Nas cidades, nós temos prefeituras, né? Em algumas cidades nós vamos ter prefeituras, vamos ter a Câmara de Vereadores, né? São espaços públicos ali onde se faz a administração daquela localidade. Então, Casa da Câmara, nesse caso, é uma espécie de um lugar onde as pessoas responsáveis em tomar as decisões daquele lugar trabalhavam, né? Certo? Acaçapada e pesadona. Está destacado para nós a caçapada. O que significa? Escondida, encolhida, bela, exuberante, acanhada, modesta, feia e velha. Essa questão pode ser que vocês até sejam levados para responder 2 questões. Vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos então a discutir a qual que vocês escolheram, e é importante que nós entendamos por que escolhemos essa, ok? Esperando aqui. 1 minutinho ou 2? 2 minutinhos. Vamos lá, então. Você respondeu a letra A. Em a casa da Câmara, acaçapada e pesadona, o termo em destaque significa escondida e encolhida, né? Pequena. Feia e pobre, acanhada e velha, feia e velha. A letra C também faz com que a gente possa encaminhar o nosso pensamento, porque acanhada, acaçapada significa também um pouco de timidez, envergonhada, meio acanhada, e velha, né? Velha, meio caindo, meio destruída. Mas a letra A é que é a letra correta. A igreja acanhadinha, e velha. Então, a igreja era tímida. Para alguns, decoratar era feia, atrasada e pobre, tá? Então, nós vamos fazer escondida e encolhida é a correta. Exercício número 4. Também pega a sua caneta, pega o seu lápis, a sua borracha, o seu caderninho. Temos lá. Qual é o sentido do termo em destaque no trecho? A igreja acanhadinha e velha. E agora, acanhadinha. O que será que o nosso autor quis dizer com acanhadinha? Será que grandiosa, majestosa, velha, simples? Poderia ser tímida, poderia, mas nós não temos essa opção aqui.
E dentro das opções que temos, acanhadinha. O que mais a que mais nós podemos relacionar? A acanhadinha seria grandiosa? Seria majestosa? A acanhadinha seria velha? A acanhadinha seria simples? Vamos ver? Vamos ver. Letra A, B, C ou D. Vamos ver se você acertou. Correção. A alternativa correta é a alternativa D. Nessa frase, o termo acanhadinha significa simples, discreta e foi empregado para caracterizar a igreja, que, além de velha, era pequena. Para o narrador, contudo, essa igreja tinha uma grandiosidade que o deixava deslumbrado. Tudo isso, né, é importante a gente ver isso, fazer essa análise, que as coisas que eu conheço, não necessariamente que o meu parceiro, minha parceira, meu colega, eles têm a obrigação de conhecer. Então, às vezes, uma coisa que me deslumbra, não deslumbra o meu colega. Por quê? Porque o que ele conhece é diferente daquilo que eu conheço. E que nós estamos aí em um processo, né? Um processo de conhecimento. E que o nível de conhecimento que eu tenho é diferente do nível de conhecimento que o meu colega tem, e que nós não somos menores ou maiores, piores ou melhores que um que o outro. Não. Respeitar o nível de conhecimento de cada um. E naquilo que eu puder ajudar, estaremos sempre à disposição. Aí, voltando lá para a nossa unidade, eu sou uma pessoa que zomba do colega porque ele não conhece tal coisa? Ou eu sou uma pessoa que ouço quando o meu colega diz, olha, eu conheci isso, conheci aquilo, né? Porque os nossos conhecimentos, eles não são maiores ou menores, mas eles são conhecimentos. Próximo slide nosso é um outro exercício. Nesse trecho, quando chegou da capital para dirigir o grupo escolar na vila, o prédio em que as aulas funcionavam estava em ruínas e o mobiliário, de tão velho e maltratado, já não servia para nada. Era preciso dar àquilo um jeito de coisa decente, mas não havia vintém. A que se refere o pronome destacado? Nós temos o pronome aquilo, é um pronome demonstrativo, ele está destacado. Mas eu queria chamar a atenção de vocês ainda para o termo vintém. O que será que significa vintém? Vamos inferir agora um conhecimento aqui, ó. Tudo estava em ruínas e o mobiliário, de tão velho e maltratado, não servia para nada. Era preciso reformar, mas não havia vintém. Vintém significa o que será? O que nós podemos inferir? Era preciso reformar. Bom, se precisava reformar, era simplesmente pegar e reformar. Será que é isso? Não tinha dinheiro para reformar. Então, vintém significa dinheiro, condições financeiras, fundo, recurso financeiro para isso, tá? Então, vamos lá. Era preciso dar aquilo. Bom, a palavra aquilo é um pronome que foi usado agora para não repetir um termo que foi usado anteriormente. A isso nós vamos chamar de coesão textual. O que é coesão textual? Você vai repetindo os termos com outras palavras, né? E continua a mensagem, a relação de sentido do texto continua. Para a gente saber aquilo, retomou qual termo, nós temos que voltar para o texto, não tem outro jeito. Então, eu vou deixar para você um minutinho para você reler a questão 5 e descobrir a que termo o pronome aquilo está se referindo, tá? Um minutinho para você.
Conseguiu? Conseguiu encontrar a resposta? Vamos então entender? Era preciso dar àquilo um jeito de coisa decente, mas não havia vintém. A que se refere o pronome destacado? Se refere ao grupo escolar? Se refere ao mobiliário, que estava velho? Ao prédio ou ao vintém? Vamos lá? Correção alternativa. Opa. Número 5. Nesse trecho, quando chegou à capital para dirigir o grupo escolar da vila, o prédio em que as aulas funcionavam estava em ruínas de mobiliário de tão velho e maltratado, já não servia para nada. Era preciso dar aquilo. O que é aquilo? O prédio em que as aulas funcionavam. Portanto, a letra C. Ok? Vamos lá. Exercício. Agora nós vamos escrever. Lembra que quando você tem que escrever alguma coisa, primeiro, queridos alunos do sexto ano, meninas e meninos, estudantes, né? Quando nós estamos na escola, nós não estamos na escola para fazer só o que a professora mandar. Nós estamos na escola para aprender. E como é que eu vou aprender? Quanto mais eu exploro o que eu conheço, mais eu aprendo. Então, essa é uma resposta, um exercício que vai exigir de você uma organização do seu pensamento, tá? Então, a resposta não é para você cumprir um protocolo aqui da nossa aula online, da nossa aula gravada. É para você desenvolver a forma como você pensa e colocar isso por escrito para que uma outra pessoa possa ler e compreender o que você escreveu. Tá certo? Então, responder não é responder para a professora Gláucia, não é responder para cumprir o protocolo da aula. A ideia é fazer um exercício para que nós possamos nos comunicar por escrito e que possamos passar uma mensagem daquilo que queremos para o nosso interlocutor. Então, vamos lá. Você acha que a postura da diretora e dos estudantes estimula os alunos a seguirem motivados a estudar? Você acha que a professora sendo afetiva, né, amorosa, os alunos recebendo o colega bem, com um sorriso, você acha que o aluno se sente motivado a ficar naquele espaço, no espaço escolar? Se sim, você vai me dizer por quê. Se você acha que não tem nada a ver, tudo bem, você também vai ter que me dizer por quê. Independente da sua resposta, explique o porquê você respondeu dessa forma, tá? Então, se você acha que é incentivador, ótimo. Se acha que não tem problema, só você tem que me explicar o porquê disso. Essa é uma questão que vai exigir de você um pouquinho mais de tempo. Portanto, eu vou dar nessa questão aqui para você, eu vou dar 3 minutos para que você responda essa questão no seu caderno, de forma que fique bem expresso tudo o que você queria dizer, ok? Até daqui a pouquinho.
3 minutinhos passados e nós então agora não podemos, infelizmente não conseguimos essa interação de você me passar a sua resposta para a gente discutir um pouquinho, né? Entender por que você pensa assim, o que você colocou, que argumento você usou para dizer, sim, eu acho que é muito importante a posição da professora, a postura da professora, receber sorrindo, amável, educada, sim, eu acho muito importante os alunos receberem um colega com um sorriso nos lábios. Sim, isso dá uma segurança para a gente sabe que aquele espaço é um espaço onde eu posso me manifestar, onde o que eu falar vai ser ouvido, nós vamos debater. E se você disse que não importa, a professora pode ser o que for e eu não quero nem saber. Os alunos podem dizer que me mandar embora da escola que eu não vou, não importa. Agora, importa que você tenha argumentado isso, explicado bem para que eu, que sou a sua interlocutora, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou a sua avó, ou a sua prima, o seu primo, leia aquilo e diz, olha, gostei, essa resposta é legal, foi muito boa. Vamos então continuar um pouco mais. Exercício número 7. Qual é a importância de uma comunidade escolar ativa para o resultado da aprendizagem dos alunos, do aprendizado dos alunos? Professora, não entendo o que é comunidade escolar. Não entendo, não posso nem responder essa questão porque eu não entendo. Então vamos entender o que significa comunidade escolar. A comunidade escolar podemos compreender, ou podemos dizer, pais, direção, pedagogos, professores, estudantes e pessoas que se interessam em ajudar a escola. Isso é uma comunidade escolar. Então, vai ter algumas comunidades que estão encontrando as pessoas interessadas em ajudar a escola. Mas nem por isso deixa de ser uma comunidade escolar. Tem locais que os pais são muito ausentes, não vão à escola visitar a escola, conversar com o professor, ver o que está acontecendo. Nem por isso deixa de ser uma comunidade escolar. Quanto mais pessoas envolvidas, direta e indiretamente na escola, melhor é o desenvolvimento da escola. Então a nossa pergunta é essa, voltando lá. Diante do que você viu a dona Janoca fazer, né, junto com as irmãs. Primeiro que a dona Janoca, sozinha, ela pintou a escola? Não. Sozinha, ela saiu arrecadar? Não. Arrecadar, né, coisas para fazer os bazares, as rifas e tudo. Não. Primeiro que a dona Janoca teve a ajuda das 2 irmãs. Lembram? Então, veja, não era só a dona Janoca, era a dona Janoca mais 2 irmãs. Olha aqui, pessoas que se interessavam em ajudar a escola. Muito bem. Mas nós tínhamos a dona Janoca, as 2 irmãs, e aí? Se elas fossem as 3 pessoas que queriam arrumar aquela escola, e os pais, a comunidade virasse as costas, não, eu não quero ajudar, não quero saber de escola, escola não ajuda ninguém, não quero saber disso, não sei o que, né? Não, elas foram e pediram ajuda na comunidade. Outra coisa importante, quando a gente tem visto por aí, por causa das condições não sei se de vida da população, enfim, não sei, muitas escolas, creches sendo assaltadas. Arrebentam a porta, quebram vidro, vandalizam, roubam as coisas de dentro da escola, furtam, depredam carteiras, riscam as mesas, né? Então, isso seria... Será que quando nós temos na nossa comunidade pessoas que gostam de cuidar das carteiras, gostam de cuidar do portão da escola, gostam de cuidar dos vidros da escola, gostam de cuidar do jardim da escola, é melhor uma comunidade ativa, comunidade escolar ativa, ou uma comunidade que vira as costas para a escola?
minutinhos para vocês, 2 minutinhos. Essa é uma questão um pouco mais simples, porém é importante que você escreva de tal forma que ela fique completa. Então, a pergunta é: qual é a importância da comunidade escolar ativa para o resultado da aprendizagem dos alunos? Grande importância. Grande importância responde a questão para que eu, como aluno, me desenvolva? Não, então tem que escrever para mostrar o quanto que eu sei, o quanto que eu consigo me expressar por meio da escrita. 2 minutinhos para você. Muito bem, respondeu? Então, passando aqui, nós temos aí o conceito aí de comunidade escolar, e eu queria que você perguntasse para os teus responsáveis, seu pai, sua mãe, a pessoa que incentiva você a participar da escola. Quantas vezes essa pessoa foi até a escola e conversou com a equipe diretiva, se ofereceu para ajudar um pouquinho lá na escola? Não, mas a minha mãe e meu pai, eles não são pedreiros, eles não são carpinteiros, eles não... Mas às vezes gosta de plantar, fazer uma horta na escola. Às vezes gosta de cuidar dos vasos da escola. Às vezes pode costurar as cortinas da escola. Às vezes pode fazer um dia que ajuda a limpar as carteiras da escola, né? De repente, pedir, né, dentro da comunidade alguma coisa para arrecadar materiais, vender esse material reciclado e dar o dinheiro para a escola. Ou estar lá à disposição, dando um exemplo de vida, às vezes, né? Porque tem tantas pessoas importantes na nossa comunidade que podem trazer para a gente grandes lições de vida. E quando a professora Glaucia fala em pessoa importante, é muito sério isso. A professora Glaucia não está falando de grandes autoridades. Nós estamos falando de pessoas que podem dar para nós um exemplo de vida, de retidão, de honestidade, né? Uma pessoa que está numa comunidade, que só faz bem para a comunidade, uma pessoa que não tem nada que desabone a conduta daquela pessoa. Olha que exemplo de vida, né? Então todas as pessoas podem contribuir. E você? Quando você pega livro da sua biblioteca, lá da escola, você cuida do livro? Você olha se a sua mão tá suja, né? Tá com gordura para você pegar aquele livro. Você pega com cuidado ou você pega e joga para a parede e sai correndo para buscar? Veja, a comunidade escolar ativa sou eu também. Como que eu cuido das coisas da minha escola? Eu gosto de ficar riscando na carteira. Eu pego o desenho, nossa, enquanto a professora está falando, estou desenhando. Nós estamos estragando o material da escola, o nosso mobiliário da escola. Eu rasgo meu papel, meu caderno lá e jogo papel no chão, lixo no chão, não estou nem aí, porque tem gente para limpar. O meu lixo, o lixo que eu produzo, e outra coisa, produzir o mínimo de lixo possível, né?
Caderno custa dinheiro, tem que comprar, tem que deixar de comprar uma ou outra coisa para comprar o caderno, para chegar lá na escola e ficar rasgando folha, jogando no lixo, jogando no chão, porque tem alguém para limpar. Lembram lá do começo da nossa aula? Quem nós somos? Eu sou aquilo que eu mostro por meio das minhas atitudes. Bom, temos aqui um desafiozinho para você. Depois de tudo que estudamos a respeito desse texto, imagine que você tenha que recontá-lo a alguém. Tá faltando ali um acento nesse A aqui, ó. Nesse recontá-lo aqui, tá? Tem um acento agudo aqui. A alguém. Você pode escrever um resumo disso tudo que nós conversamos, gravar um vídeo, olha só, pega lá as suas condições, né, seu equipamento. Professora, mas eu não tenho celular, eu não tenho internet, eu não tenho... Escreve um resumo. Quero gravar um áudio. Tá, tudo bem, pega o seu celular e grava um áudio. É importante quando a professora fala, pega o seu celular, professora, eu tenho muito claro para mim que nem todos nós temos celulares. Muitos de nós não temos celular. Não tem problema nenhum. Nós temos a opção 1, que é escrever o seu resumo. Porque, veja, não é para o outro que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para mim mesmo. Nessas nossas aulas agora, nós temos esse diferencial. Não vai dar para a professora ficar olhando caderno por caderno de todos os alunos do 6º ano do Paraná inteiro. Óbvio que não, né? Mas você ajuda seu pai e sua mãe agora. Faça as tarefas, estude, porque o seu pai e a sua mãe querem que você participe de tudo o que está acontecendo no mundo. E para você participar, você tem que ler, você tem que vir para a escola. Então, ajuda seu pai e sua mãe, né? Escreve seu resumo, não tem problema nenhum não ter um equipamento tecnológico. Fica tranquilo que muitas pessoas não têm e estão vivendo muito bem sem. Até quem tem, às vezes está mais se perdendo aí em ver tanta informação correta, falsa, que nem sabe mais do que se trata, tá bom? Fica tranquilo. Pega seu caderno e escreve. Nós temos aqui, tchau pessoal, um grande beijo. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre narração. Um grande beijo para vocês, até a próxima aula.